Bom, vou começar, né, com os nossos combinados, com bem-vindos a todos e todas. Eu agradeço em nome da Fundação a participação das organizações que já fazem parte da nossa rede, as organizações novas que têm umas carinhas novas na nossa rede. Para quem não me conhece, meu nome é Juliana Irosa, sou a diretora institucional da Fundação Amor Horizontal, lidero esse projeto com esse time maravilhoso que está aqui, a Laura, nossa cabeça de marketing como a comunicação, a Júlia Guilmoto, nossa cabeça de operações, e o Guilherme Domingues, que vocês devem falar bastante com ele, que é a nossa cabeça na área de projetos, que se conecta com essa rede tão importante. Né, a Fundação, acho que todos, né, boa parte dessa turminha que está aqui já conhece o nosso trabalho, mas eu acho que vale lembrar que a nossa missão, obviamente, é apoiar esses lindos projetos que atuam com criança de 0 a 17 anos, por isso que vocês estão aqui, de causas, né, atividades, fins diversas, porque a gente sabe que o quanto mais a gente puder apoiar a infância, seja na questão da educação, acolhimento, alimentação, ou seja, super, muito importante a gente poder apoiar e proteger essas crianças para elas conseguirem ter um desenvolvimento saudável e completo. A Fundação, para quem ainda está começando agora a nossa parceria, a gente promove alguns encontros na parte da manhã, de tempos em tempos, com temas, primeiro, que as organizações, vocês, solicitam para a gente, ou temas que a gente acredita que seja importante vocês terem contato. Então, esse encontro ele é gravado, depois a gente vai publicar para vocês assistirem, compartilharem para outros educadores e outros parceiros. A ideia é que, né, a gente dissemine esse conhecimento, por isso que a Vanessa está aqui conosco hoje como convidada voluntária para nos ajudar, doando parte do conhecimento dela, para vocês, obviamente, derramarem esse conhecimento na ponta, né? Então, esse primeiro encontro que a gente fala muito a questão da educação sexual, da gente poder, né, nós mulheres, conhecermos nosso corpo, né, e respeitar nosso corpo, como os homens também conhecerem seu corpo e respeitarem o seu corpo. Eu acho que eu fico muito feliz da gente trazer um tema importantíssimo, principalmente para vocês, coordenadores e educadores, para estimular que esse tipo de tema seja falado abertamente e de uma forma estruturada dentro dos seus equipamentos para o público, para as suas crianças, a partir da idade que vocês sentem que é a idade certa para eles poderem absorver essa importante informação. E eu fico muito feliz da gente poder vou ativar o mudo aqui da Laura só um minutinho. Júlia me ajuda no mudo. E eu fico muito feliz da gente poder ter esse encontro, porque no finalzinho de maio, ou seja, agora, eu fui deparada por uma reportagem que me chamou muita atenção e com certeza a Vanessa vai poder, né, tem a informação por trás disso, né? Eu vi uma reportagem que foi em Goiás, numa cidadezinha, que teve uma palestra sobre educação sexual e logo após a palestra, 10 alunos dessa escola foram até a polícia denunciar que estavam sendo abusados dentro de casa. Ou seja, a gente falar sobre o tema, a gente trazer o conhecimento, a gente muitas vezes evita problemas no futuro, mas a gente protege nossas crianças. Então, eu fico muito feliz da gente poder trazer uma pauta tão importante e espero que a Vanessa, nossa querida convidada, possa, enfim, não só trazer o conhecimento dela, mas responder perguntas sobre dúvidas que vocês tenham. É óbvio que a gente deixa esse canal sempre muito aberto. Então, a gente vai fazer a nossa conversa hoje. Eu já daqui a pouquinho vou passar a palavra para a Vanessa. Agora, como eu comentei, a conversa é gravada. Quem não se sentir confortável, a gente pede para deixar a câmera desligada. Quem puder deixar a câmera ligada, eu agradeço, porque a melhor coisa é palestrar com a gente podendo ver o rostinho dos outros e como as pessoas estão absorvendo essa informação. Então, eu tenho certeza que a Vanessa vai preferir o máximo de pessoas de câmera aberta, mas eu também entendo se a pessoa não consegue, pode, né, obviamente é opcional e livre para todos. Depois do encontro, o Guilherme sempre passa um questionário para a gente poder coletar o que vocês acharam desse encontro, que mais informações vocês querem saber, ou até que outros temas a Fundação pode trazer para vocês. A gente sempre faz um prêmio muito gostoso no final de todo o questionário, então, para a gente até estimular as nossas organizações a responderem os questionários. Então, o Gui vai passar no chat. Peço também, por favor, que todo mundo deixe o microfone desligado para a gente não ter nenhuma interferência, né, de áudio durante o momento da fala da Vanessa. E, óbvio, se vocês tiverem uma pergunta muito importante, né, usem o chat, ou se vocês sentirem que vocês precisam abrir o microfone, né,
não tem problema, abre, fala. Eu acho que a ideia é que seja esse bate-papo e essa troca de conhecimento. Sem mais demoras, né? Ou seja, para eu poder passar a palavra aí à pessoa mais importante. Então, a Vanessa, né, nossa convidada de hoje, psicóloga formada, atua já há mais de 18 anos clinicando, formada sobre sexualidade da USP, e veio aqui ao convite da Fundação, e principalmente do Guilherme, que foi nossa ponte de contato, para você poder conhecer um pouquinho, né, os nossos projetos e aí dar todo esse conteúdo e toda essa informação que você tem importantíssima para eles disseminarem para a ponta, para suas crianças e para os seus jovens. Agradeço muito e passo a palavra a você. Calma aí que ela está só desmutando. Oi, liberei aqui, tudo certo? Todo mundo me ouve? Tudo certo, tudo certo. Perfeito. Gente, olha só, primeira coisa, se tiver qualquer probleminha aqui, deixa eu explicar uma coisa. Esse computador não é o meu, eu tô adaptada aqui, então vocês me falem que eu vou fazer o possível para consertar o mais rápido possível, tá bom? Dentro do que eu sei, eu tentei ajeitar ao máximo para dar tudo certo, acredito que vai dar tudo certo. Então vamos lá. Agradeço o convite, a participação aqui, me sinto muito honrada, tá? De verdade, vou colaborar com o máximo possível dentro da minha experiência, dentro da área da psicologia. Então, já adianto que, dentro da minha formação, formei em 2003, colei grau início de 2004, então são quase 20 anos aí de experiência, na maior parte clínica, dentro de instituições de prefeituras municipais e de UBSs, então, e principalmente de consultório, né? Então, a parte clínica é a que eu mais vejo, mas também participei muito de instituições municipais. Então, isso também agregou muito, trouxe muita experiência, principalmente no assunto que a gente vai tratar aqui hoje. Vamos lá. Eu fiz uma apresentação, queria colocar para vocês, porque assim, é mais um bate-papo, né? No final a gente abre para dúvidas, mas caso vocês queiram paralisar um pouquinho antes, para a gente conversar, também não tem problema. Eu vou tentar falar de uma forma mais rápida e geral sobre os temas, porque eu acredito que depois talvez vocês queiram fazer perguntas mais específicas, estando dentro do meu conhecimento, muito claramente a gente pode conversar, tá bom? Eu quero colocar a apresentação para vocês. Espera aí. Eu liberei o seu acesso, Vanessa, então deveria funcionar. Tá, então agora eu abro o PowerPoint e ele já abre normal, é isso? Tem que clicar na parte de baixo em compartilhar tela. É um botão verde. Tô indo. Isso. Aqui. Já estamos vendo, Vê? Perfeito. Pode já Tá colocar bom? em modo apresentação. Deixa eu só localizar aqui, peraí. Se quiser, lá embaixo, bem naquela tarja laranja lá embaixo, Achou? do lado do... Deu? Desce um pouquinho. Não, é dentro lá embaixo, na tarja laranja, lá embaixo, tem um íconezinho que tá até meio... Acho que... Saiu? Não, você parou de compartilhar. Volta Então, de novo, saiu. Vê. Aí no próprio PPT, se você clicar, você pode clicar ó, lá em cima no canto superior esquerdo, é o quarto botãozinho, eu acho que é o quarto botãozinho depois das flechinhas. Não. Mais para a esquerda, vai Na para... tacinha. Clica na Oi? tacinha. A Essa tacinha tacinha do lado aqui, esquerdo. ó. Isso? Boa, isso. Obrigada, Margarete. Nada. Vamos deixar ele Então, vamos entrar. lá? Então, aqui, coloquei orientações gerais, porque a gente vai falar de vários temas.
Então, assim, não dá para aprofundar muito em cada um. Cada tema que a gente vai falar aqui hoje daria uma palestra de pelo menos 1 hora, né? Então, aí a gente vai falar sobre os temas principais. Eu li as pesquisas que vocês responderam, né, em cada instituição. Então, vou citar algumas respostas, algumas questões nesse sentido. Mas, a princípio, a gente vai fazer orientações gerais sobre cada tema, tá bom? Aí, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me sinalizar, por favor, que às vezes acontece, tá bom? Tá ótimo. Vamos começar sobre a diversidade sexual, que foi Eu muito acho que não falada. mudou teu slide, desculpa te interromper, querida. Acho que não mudou o slide. Para mim aqui mudou. Será que o meu computador está lento e vocês não estão vendo? Para de compartilhar e coloca de novo. Vamos ver o que pode ser de novo, senão eu peço para o Gui compartilhar da tela dele, não se preocupe. Ou eu compartilho da minha. Gente, eu peço desculpa, a gente já vai corrigir isso, só para vocês poderem ver o conteúdo tão bacana que a Van preparou. Olha, eu vou... Quer ver? Pronto, já passou. Passa assim na mão, melhor. Assim, passou? Passou, a gente já está no sexualidade. Obrigada, Rô. Tá todo Sexualidade mundo e gênero? Isso, perfeito. Eu acho que é quando ela vai apresentar em tela grande, é como se ela estivesse apresentando a tela errada. Ah, Então mas tem vamos que ficar deixar diminuindo. Assim. Bora, segue assim. Vê, agora a gente consegue ver. Obrigada. Imagina, eu peço desculpas, até porque tem um ritmo de trabalho tão acelerado nos últimos dias que eu não consegui parar para a gente poder testar antes. Então, é responsabilidade aí minha mesma. Eu não consegui chegar antes aqui, gente. Perdão aí. Vamos lá. Sexualidade e gênero, diversidade sexual. Aceitar é uma escolha sua. Respeitar é um dever de todos. Então, se a gente começar pelo respeito, a gente já diminui muitas das queixas e das questões, né? Porque é crime, é lei, né? Tudo isso já tem sido muito amplamente divulgado na mídia, nas redes sociais, nos grupos, nas rodas de conversa. Então, a gente tem muita informação sobre isso, mas ainda assim a gente enfrenta um preconceito todos os dias, em todos os lugares. E a maior dificuldade que eu percebo nas instituições e nas pessoas que se deparam com os adolescentes, com a diversidade sexual da nossa sociedade atual, é de acolher, porque não tem a informação, são épocas diferentes, são gerações diferentes, então é difícil, né, para que eles possam aceitar e acolher, porque isso vai tocar em outros pontos que a gente vai falar, que é da própria sexualidade, de uma experiência que hoje quem cuida e quem acolhe não viveu. E aí, a maioria, né, das pessoas que cuida e acolhe hoje esses adolescentes não teve essa experiência, não fez parte da sua geração, do conhecimento, da sua socialização. Então, a gente tem essa dificuldade. Então, a gente tem que começar por aí, dar alguns passinhos para trás, falar sobre a própria sexualidade, abrir a cabeça e o conhecimento, expandir o conhecimento nessa área, buscar informações e principalmente se livrar de qualquer julgamento para que a gente consiga acolher melhor esse jovem e parte sempre do respeito. Aqui eu tenho uma figurinha que a gente encontra bastante na internet. Vocês estão vendo? Da bandeira, Van? No mesmo de sexualidade e gênero. Não, eu mudei. Vai manualmente, clica no slide, você, para ver se muda para nossa tela. Cliquei. Aí tá indo até, ó. Deixa eu ver aqui. Você consegue encaminhar essa apresentação? Enquanto você faz a fala, você me envia essa apresentação para alguém do meu time, ou para o Gui mesmo, que compartilha a tela, melhor. Perfeito. Vou encaminhar, só um instante. Tá bom, perfeito. Só enquanto isso, gente, que a gente já tem um plano B caso trave o material da Van. Para quem chegou atrasado, Van, enquanto você faz isso, eu vou só agradecer as pessoas que chegaram quando a Van já tinha começado a falar. Eu agradeço a todas as organizações que estão aqui. Todo esse conteúdo vai ser gravado, depois a gente vai disponibilizar para vocês. A nossa ideia é que, obviamente, vocês absorvam o máximo de informação e, a partir daí, derramem essa informação para os colegas, para os educadores, principalmente as pessoas que ficam na ponta com as nossas crianças. Quando você quiser, Fê. Estou anexando o arquivo aqui para ele.
Mandei. Perfeito. Van, continua, deixa que o Gui abre aqui e quando tiver tudo pronto, ele rouba a tua tela. Pode seguir, Van. Beleza. Então tá. Então, assim, vamos falar um pouquinho de identidade de gênero. Os conceitos gerais, tá, gente, que eu vou abordar aqui hoje. Tudo isso a gente acha com muita facilidade, mas eu tô aqui, então eu vou falar um pouquinho de cada coisa. O que é identidade de gênero, né? O que é o gênero? Gênero masculino, gênero feminino. Então, a forma como eu me identifico. Qual é a minha identidade sexual? Me identifico como mulher? Me identifico como homem? Né? Qual a minha expressão de gênero? Como eu me expresso? Me expresso como homem, me expresso como mulher, como feminino, como masculino ou como andrógeno, andrógena? Meu sexo biológico, o sexo que eu nasci, é feminino ou é masculino? Tenho pênis ou tenho vagina? Ou tenho os dois? Né? Porque também acontecem casos de que tem os dois. Obviamente que um dos dois é o funcional biologicamente, mas nós ainda temos andrógenos também, né? E não tem a ver, gente, com a bissexualidade. A bissexualidade é uma prática sexual, que aí se refere tanto a ter sexo com homens como com mulheres. Entende? A formação física é diferente da expressão e diferente também da prática sexual. E a orientação sexual, a forma que o nosso desejo se orienta, a forma como o nosso desejo se expõe socialmente, como nós, por quem nós nos sentimos atraídos, por homens ou por mulheres, entende? A orientação sexual é um termo que é muito aceito e é o mais divulgado atualmente, mas temos um termo mais recente que se trata da condição sexual. Por quê? Não é o meu lugar de fala, tá? Mas é minha obrigação citar aqui. Até porque, assim, com quem a gente deve buscar as informações quando a gente trata de diversidade sexual e de relações homoafetivas? Com pessoas que vivem isso, para que a gente não ultrapasse nenhum direito, para que a gente não desrespeite, para que a gente não fale de situações que a gente não vive. Então, assim, a gente conversa com muitas pessoas, busca as informações, mas tem clareza do lugar de fala de cada um, certo? Então, vamos lá. Como é que essas questões hoje interferem na vida de cada um de nós, né? A gente pode, por pura desinformação, ultrapassar os limites do respeito com as pessoas, né? Então, essa é a nossa principal aliada, a informação. Nas redes sociais hoje, o que a gente vê? A gente vê muitas formas de preconceito. Muitas formas de preconceito. E isso atinge diretamente os envolvidos. Oi? Vocês estão me ouvindo ainda? Sim, Vê, pode seguir. O Gui vai fazer o compartilhamento da tela agora, mas pode seguir, Vê. Tá, peraí. Deixa eu abrir a minha apresentação aqui agora, que agora eu não sei onde está mais. Você vai conseguir ver a tela do Gui, então vai ser mais então fácil tá bom. também. Então, vocês estão vendo a minha tela? Sim, Gui, perfeito. Muito obrigada. Já pode ir para o slide 3. Isso, obrigada. Estou lá no terceiro. Não, no segundo. Volta um. Isso. No segundo. Isso, aí. Então, o que a gente pode ver com as nossas redes sociais que a gente tem hoje? Muitas redes sociais, né? De diversas formas. O preconceito, né? Porque as pessoas se sentem impunes, porque estão por trás das telas. Muitas não conseguem identificar, embora hoje a gente tenha leis e acesso à informação da internet de cada um, ainda é difícil identificar, né? E as pessoas ainda se sentem poderosas atrás das telas. Mas também a gente tem o apoio dos grupos, dos grupos que são de cada um, com o qual cada um se identifica. Então, da mesma forma que eles se sentem excluídos, também se sentem apoiados nas redes sociais. Também pode ser uma forma para aliar e para manter a saúde mental, porque às vezes as pessoas não têm o apoio dentro de casa, e encontram isso nas redes sociais, se identificando com comentários, com compartilhamento, com experiências de vida de outras pessoas, assim como podem se sentir excluídos por conta do preconceito. Então, isso é uma coisa que a gente tem que olhar, né? O que a gente está divulgando? A gente está divulgando de alguma forma o preconceito ou a gente está divulgando de alguma forma redes de apoio para essas pessoas? O que a gente está lendo? O que a gente está acessando, né, na nossa rede social?
que a gente põe lá? De que forma a gente divulga esse conteúdo? De que forma a gente divulga a nossa ONG, a nossa instituição? De uma forma que as pessoas cheguem até nós e se sintam inclusas, né? Se sintam acolhidas ou não. Então, isso é um fator importante, né? Da gente olhar para como a gente está divulgando isso, para como a gente aparece nas redes sociais, para que as pessoas consigam ter confiança de chegar até a gente também. Saúde mental. Quando a gente não consegue conversar muito bem sobre isso, ou quando a pessoa não acha meios dentro da própria família, dentro das instituições que frequenta, de se sentir aceito, de se sentir acolhido, de se sentir uma pessoa normal, humana, como qualquer outra, o que gera isso? Né? Ansiedade, depressão, baixa autoestima e até tendências suicidas. Por quê? Porque a pessoa se sente muito excluída. E isso gera um sofrimento emocional muito, muito grande. Isso é um fator de extrema importância para que a gente possa trabalhar e lidar nos lugares onde a gente convive. Né? A começar, como eu falei lá atrás, a tratar o outro com respeito, com a condição que ele tem de ser humano, independente da sexualidade que ele tem, que ele expressa, que ele exerce. Até porque isso não é o nosso foco. O nosso foco é sempre tratar, acolher, estar junto, dar formas de crescimento e de fortalecimento para quem encontra a nossa instituição. A gente precisa dar caminhos, a gente precisa dar orientações dentro desse acolhimento que a gente precisa ter. E, como eu falei antes, hoje a gente tem um termo novo que é a condição sexual. Não tão recente assim, mas ainda pouco divulgado. Porque condição é o que a pessoa é o que ela está, né? Então, assim, não foi orientado por ninguém, porque a orientação é questionada nesse momento justamente por poder ter sido orientada por alguém. O áudio tá ruim, gente? Não, perfeito, Vanessa. Pode seguir. Tá, então assim, a condição sexual hoje é o termo mais moderno, digamos assim, mas a orientação sexual ainda é o que a gente mais ouve falar e é o que até o momento foi mais divulgado. Mas se vocês ouvirem falar de condição sexual, é semelhante à orientação sexual, mas é como cada um se defende, como cada um se vê, como cada um expressa o seu desejo. Pode passar, Gui. Então, vamos lá. Gravidez na adolescência. Outro tema bastante questionado, perguntado para vocês como abordar. Primeiro, que não é brincadeira, né? Quando a gente vai procurar na internet sobre gravidez na adolescência, está ainda muito romantizado. Se vocês forem ver as fotos para procurar sobre gravidez na adolescência na internet, o que a gente acha? Muitos ursinhos do lado de barrigas. Então, assim, muito, muito romântico, muito infantilizado, muito parecendo que é uma brincadeira. E não é uma brincadeira, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa olhar desde esse ponto. A gente precisa colocar que existem riscos, que existem consequências para a menina, para a mulher, né, que depois vai virar mulher, que o principal ali que a gente vê hoje é a exclusão dessa menina. Porque ela deixa de viver um ambiente que era para ela viver da adolescência, né? E ela evade da escola, porque ela não tem mais condições. Então, a maioria delas evade da escola para poder viver, para poder cuidar de uma outra criança, né? Isso quando não tem parto prematuro, aborto natural, mortalidade materna, a violência doméstica e o abandono infantil das duas crianças, da mãe e do filho. Né? Porque muitas vezes essas meninas, elas estão em lares que já têm a sua vulnerabilidade social, emocional. A mãe muitas vezes e o pai estão fora, estão trabalhando, estão cuidando do sustento da família. E aí essa jovem aparece grávida e eles não têm condição. E aí essa menina tem que se virar de uma forma ou de outra. Às vezes ela é empurrada para casa do pai ou simplesmente abandonada. Você não fez o filho, agora você cuida do filho. E aí que muitas vezes tenho certeza que entram as instituições para poder ajudar, para dar um apoio, para poder dar fortalecimento para essas meninas, para que elas possam dar conta dessa responsabilidade agora, né? A mortalidade materna também é muito preocupante, porque cada vez mais cedo elas engravidam,
E esse corpo não está preparado. Não está preparado para viver essa gestação. Então, é muito difícil, porque além da dor e do sofrimento de um parto natural para essa menina, ainda tem a questão de que pode romper o útero dela, porque às vezes é muito pequeno, né? É uma criança ainda, o corpo não amadureceu o suficiente. Fora todas as alterações hormonais, que acontecem no corpo dessa menina. Próximo. Aqui um dado do governo federal. De acordo com os dados preliminares do Sistema de Informações sobre os nascidos vivos em 2020, nasceram 380,7 mil filhos de mães com idade entre 10 e 19 anos. 17,5 milhões de meninas de 10 a 14 anos. A região Nordeste corresponde a mais de 30% dos registros. 123,6 mil gestações. É muita gente. É muita menina engravidando. Então, por onde a gente começa a trabalhar essa questão da gravidez na adolescência? De colocar cada coisa em seu lugar. Primeiro a infância, depois a adolescência, depois o namoro, depois o casamento, depois a gravidez. Não que cada um não possa fazer o que quiser da sua vida, pode. Mas existe uma ordem aí que naturalmente é mais saudável para o nosso desenvolvimento, né? Então, adolescência primeiro, gravidez depois. Eu diria bem depois. Né? Entre as mulheres mais bem, que tem um suporte emocional maior, que tem uma condição de informação e financeira melhor, né? Estrutural melhor, elas estão engravidando cada vez mais tarde, que elas querem o sucesso profissional, elas querem e vão atrás das conquistas delas, mas muitas meninas não têm essas possibilidades, não têm sequer informação. Então, mais uma vez, a informação é nossa maior aliada. E a gente conseguir lutar para colocar cada coisa em seu lugar. Né? A gente vai ver mais para frente falando das crianças, das meninas, das adolescentes, como é que estão essas questões que estão totalmente fora do lugar. Então, esse é um tema importante para a gente trabalhar e a gente aproveitar essa informação, essa campanha que está aí, para usar nas nossas instituições. Pode passar aqui. Só um minutinho, gente. Deixa eu tomar um golinho de água. Iniciação sexual precoce. Não é brincadeira. Criança não namora. A gente já viu esse beijinho aí muitas vezes, né? Muitas vezes. Então, a gente sabe que a gente brinca, namoradinho de fulano, meu filho é namoradinho de ciclano, filho de ciclano é namoradinho do meu filho. Gente, não existe isso. Isso a gente precisa cortar cada vez mais cedo, né? Porque a gente tem hoje uma mídia aí que ganha muito dinheiro com questões de pornografia infantil, com a vulnerabilidade das nossas meninas, com a pornografia. Então, assim, tudo isso vulnerabiliza muito mais as nossas crianças. Então, a gente precisa colocar, lembra, a infância na infância. E criança não namora. Então, isso não é brincadeira, não é nem bonitinho mais de ver, né? A gente precisa dar uma olhada para isso com seriedade, né? E olhar se numa brincadeira a gente não está estimulando os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossas crianças, de forma geral, a se hipersexualizarem, né? Ou se sexualizarem antes do momento, de forma precoce. Então, foco na infância. O brincar infantil é a preparação para a vida adulta. Entende? Brincadeira de verdade, brincadeira de criança, brincadeira de jogo de tabuleiro, brincadeira de roda, brincadeira de amarelinha, brincadeira de música infantil, né? Que a gente tem hoje muitas músicas que as crianças cantam, que as crianças dançam e que não são infantis. Então, para tudo isso, a gente tem que ter um olhar atento, porque às vezes, sem querer, a gente pode também estar prejudicando e incentivando na hipersexualização e na iniciação sexual precoce das nossas crianças. Pode passar aqui. Vamos lá, agora polêmica. Antes de tudo, né, vamos falar um pouquinho sobre feminismo, né? Por quê? Se a gente perguntar, se a gente se questionar, essa hipersexualização que a gente tem hoje das nossas divas pop aí, é feminismo, gente? Se a gente trabalhar essas duas questões com as nossas adolescentes, nas nossas instituições, acho que a gente já consegue
uma boa reflexão sobre o tema, né? Por quê? Essa hipersexualização, se a gente prestar atenção nas propagandas e na forma como tudo isso está hoje, infantiliza as mulheres e hipersexualiza as meninas, né? Você pode ver que tem muitas propagandas, e antigamente tinha mais ainda, de crianças com roupa de mulher, sabe? Você olha assim, ai, bonitinha a menina de sapatinho, de sainha curtinha, né? E quando uma mulher vai fazer uma propaganda, uma música, ela tá sempre infantilizada, com roupinha de anjo, com roupinha de colegial, com aspecto infantil. E a menina, a criança, tá cada vez mais adulta precocemente. Então ela tá de maquiagem, ela tá de salto, ela tá de biquíni fininho, ela tá fazendo gestos. Sabe? O que isso diz pra gente? Quem é que tá por trás disso? Sabe? A quem? Quem são as pessoas que enriquecem com essa mídia? Sabe? Será que ali é meu corpo, minhas regras? De verdade? Será que é? Quem é que enriquece com isso? É o produtor? É o figurinista? Sabe? É a indústria toda que ganha com essa hipersexualização e essa superexposição do corpo da mulher, né? Porque quando o corpo da mulher está assim, super exposto, ele beira a pornografia. E a pornografia é muito grave. Gera um vício que pode prejudicar muito, muito a vida das pessoas e elas não têm consciência disso, sabe? Tudo isso está cada vez mais exposto. Se você for ver a crescente disso tudo, leva esse quadro que a gente tem hoje. Então, hoje a gente vai ver o clipe de música, é o foco só nas partes íntimas, né? As letras das músicas estão cada vez mais ousadas, mais incentivando a sexualidade. Então, vem novinha, vem, sobe o morro e vem sentar não sei aonde. É umas coisas assim que a gente vê e que a gente ouve, que você fala assim, é uma pornografia cantada, né? Então, a gente precisa prestar atenção para isso e prestar atenção de que forma a gente vai defender as nossas crianças e as nossas meninas disso. Por quê? Que, infelizmente, né, a Anitta, ela não é divulgada até um pouco, mas não tanto quanto muito longe do que a sexualidade dela, do que as práticas sexuais dela. Muito, muito longe disso é divulgado a forma como ela faz os investimentos dela, a forma como ela empresaria, né, as empresas dela, a forma como ela enriquece, a forma como ela é uma mulher de sucesso, uma mulher que saiu e se superou e que ela faz os investimentos dela e cresce nesse sentido, sabe? Muito mais é vendido o conteúdo sexual e sexualizado, porque isso gera dinheiro. Agora, a forma como ela administra isso, não passar para as meninas, olha, você tem que ganhar o seu dinheiro, você tem que fazer ele crescer, você tem que cuidar, você tem que gerenciar, você tem que fazer bons investimentos. Por que isso a gente não vê sendo passado para as meninas? A gente vê sendo passado para as meninas que, assim, quem é mais bonita, quem é mais gostosa, ganha mais, chama mais atenção. Será que é isso? Será que a gente está com os valores corretos ou invertidos? A Luísa Sonza é a mesma coisa, né? Esses dias eu vi uma fala dela numa roda de conversa falando que ela queria ter uma família, sabe? Uma família tranquila, queria viver um amor tranquilo, daquele bem água com açúcar, bem docinho, sabe? E quer uma família. Pai, mãe, filhinho, quer viver esse sonho. Apesar dessa superexposição que ela vive. Mas por que isso não se divulga? Porque isso não gera dinheiro para ninguém, né? Isso já é o que deveria acontecer e que as pessoas simplesmente ignoram. O que vende, infelizmente, é o apelo sexual. Só que isso vulnerabiliza demais as nossas meninas. Pode passar aqui, por favor. Olha as consequências. Olha as propagandas. Olha, é uma menina, é um bebê, é praticamente aquela fraldinha, aquela calcinha que a gente põe em criança, sabe assim? Que você acha bonitinho, com a perna aberta. Sabe? Qual a necessidade disso? Olha a propaganda da Lilica. Use e se lambuze. Essa menina tá numa pose infantil? Não tá, né, gente? Não tá. Olha essa propaganda da Dolce & Gabbana.
Olha os caras, olha a mulher, a situação em que ela tá, sabe? É sempre hipersexualizada, sempre vulnerável, é dominada e ao mesmo tempo, sabe, se sente poderosa. É isso que a gente vê e é isso que a gente transmite, mesmo sem querer. Olha as crianças dançando, gente. Quem nunca viu? Quem nunca riu, né? De uma criancinha quando começa a dançar assim, toca um funk, a criança já começa a se rebolar e fazer expressões sexuais. Porque é isso que ela vê. Porque é assim que tá cada vez mais naturalizado. E é isso que a gente quer, sabe? É natural. Tá incentivando o quê nas nossas crianças? Então, é isso que a gente precisa prestar muita atenção, porque toda essa hipersexualização, ela dificulta a gente proteger os corpos femininos, tanto das meninas quanto das mulheres, sabe? As famosas, as divas, pop, nacionais, internacionais, elas têm segurança, elas têm dinheiro, elas têm uma casa protegida, em condomínio, sabe? Dificilmente você vai ver ela subir no morro desprotegida, não vai acontecer isso. Quando ela faz isso, é para gravar um clipe. E vem um arsenal de gente atrás dela, protegendo, defendendo, rondando, sabe? Não é igual as nossas meninas, que estão lá, tão vulneráveis, e quando, para se sentirem poderosas, o que elas fazem? Elas copiam. A gente precisa olhar para isso de uma forma para conscientizar as nossas meninas que o feminismo não é isso. O feminismo é uma luta por direitos iguais, por respeito, por conscientização, por salários mais justos, mais dignos, para que a mulher seja reconhecida nas suas diversas formas de atuação, dentro e fora de casa, da forma como ela gostaria de viver. O feminismo não é um acesso liberado ao corpo da mulher em todas as suas possibilidades. Não é isso. Não é liberar o acesso, mostrar o corpo da forma mais sexualizada possível, sabe? É que é feminismo. Não, isso não é feminismo. Até porque, se você for ver, a nudez é linda e é perfeita. E só a nudez não é o que chama atenção. O que chama atenção é o gesticular, é a roupa excessivamente sexualizada. É essa forma de expressão é que chama atenção e que vende. E é a isso que as nossas crianças estão sendo submetidas. E é a isso que a gente precisa dar atenção e filtrar o conteúdo que chega, o conteúdo muitas vezes que a gente compartilha também, né? Porque às vezes a gente acha engraçadinho, vai lá e compartilha. Mas o que está por trás disso? O que está por trás da dancinha do menininho fazendo gestos sexuais? Né? O que está dizendo aquilo? O que está por trás da menina de biquininho fazendo graça e sabe? O que a gente gera com isso? O que chama atenção ali? Será que é a sexualidade muito precoce? Será que às vezes em forma de piada a gente também não expõe as crianças? Às vezes sim, né? Por isso que a gente precisa pensar um pouquinho. Então, assim, a vulnerabilidade das meninas e das adolescentes hoje é muito grande diante desse excesso de informação. Tá todo mundo com o celular na mão, tá todo mundo vendo vídeo o dia inteiro, clipe o dia inteiro. Se você entra no YouTube, você vê todos esses clipes, ouve todos esses funks, canta, gruda na cabeça deles. Tá reproduzindo aí todos os dias, né? Só que eles não têm informação para saber que por trás daquilo, quem tá ganhando muito dinheiro, né? Eles não têm essa informação, eles não ligam, eles só acham legal porque tá todo mundo cantando e saem repetindo. Eles não têm defesa, porque isso chega de qualquer forma, de todos os lados, pelos amiguinhos, pela escola, pela televisão, pelo programa, por tudo, pelos vídeos que eles acessam, pelo desenho de anime que você for ver, também é hipersexualizado. Olha aquelas meninas do anime, tem muitos que são pornográficos, né? Então assim, que defesa eles têm contra isso? Vai procurar um desenho de anime? Nem todos são saudáveis, na verdade? Não tem amadurecimento para compreender. Olha essas crianças dançando. Você acha que eles têm noção de que eles estão fazendo o que eles estão fazendo? Não tem noção, né? Então não tem defesa, não tem dimensão de que isso leva à hipersexualização, que isso pode vulnerabilizar. Né? Como é que uma menininha dessa vai conseguir se defender quando o menino pega ela daquele jeito ali? Ela tá achando que é normal, ele tá achando que é normal. Eles estão reproduzindo e eles estão se colocando em risco. E é disso que a gente precisa defendê-los. E para isso a gente precisa informá-los. Pode passar, Gui. Pornografia. Aí tá uma coisa muito difícil que a gente tem que falar quando a gente fala de hipersexualização, porque cai aí nesse tema, né? Então, assim,
tem riscos e consequências para a saúde. A era digital facilita muita coisa, está na mão de todo mundo a qualquer momento, você pode entrar. São poucos os pais que fiscalizam os celulares dos seus filhos e que vejam o que está acontecendo. E não só as crianças e os adolescentes têm acesso cada vez mais precoce, mas os adultos estão reféns disso, né? Com a saúde mental gravemente afetada. Isso, a pornografia, ela tão grave quanto os outros vícios, ela libera muita dopamina. E aí, primeiro que o seu corpo não consegue mais liberar a quantidade que você precisa para sentir prazer. Segundo, que daí você vai ficando cada vez mais resistente. Então, vai fazendo uma escalada cada vez maior por temas cada vez mais fortes, que sejam mais excitantes, e isso prejudica todo o resto. Você vai deixar de sentir prazer nas coisas mais simples da sua vida. Você vai deixar de sentir prazer e atração pelo parceiro que está em casa. Sabe? Você vai dar uma maçã para quem está acostumado a comer fast food. E a pessoa vai olhar para a maçã e vai falar, não quero, não me atrai. Por quê? Porque está viciado em outras situações, em outras sensações, principalmente, e que cada vez menos ela vai conseguindo atingir, e para isso ela vai acessando cada vez mais, vai pesquisando cada vez mais, vai ficando cada vez mais refém. E aí isso vai atingir o trabalho, a vida sexual, causa impotência sexual, desinteresse, né? Uma apatia mesmo em relação ao parceiro, à parceira ali, porque é que nem eu falei, a maçã para o fast food, né? O que é mais interessante? A quantidade de prazer que se atinge vendo uma pornografia e vendo o parceiro que você tem em casa, né? Dá para comparar? Não dá para comparar. E os adolescentes veem muitas vezes a performance de filme pornô e querem trazer isso para a vida real. Como é que faz? Se já não tem informação, se já ninguém diz para ele que o corpo não funciona daquela forma, que aquilo é editado, né? Que tantas coisas ali não são reais, que foram filmadas várias vezes. Enfim, tantas coisas que pertencem a esse mundo da pornografia não se aplicam na vida real. Não é assim que acontece, né? E eles estão se socializando cada vez menos com pessoas reais e estão cada vez mais virtualizando os relacionamentos. E isso fica muito difícil de interagir, de saber o seu limite, de saber o limite do outro, saber o que é real do que é fake, né? E aí, quando vai ter as suas próprias experiências, compara com o quê? Compara com o que viu no filme, com o que tentou fazer com a menina, com o menino, com seja quem for, e aí gera o quê? Cada vez mais frustração. E cada vez uma procura por um prazer maior e inalcançável. Né? Na vida real, na vida de verdade, no que é possível viver ali com um parceiro que tem seus limites e que você também tem a sua própria limitação. Então, de novo, a gente cai na questão da informação. Tudo isso que a gente vai falar aqui hoje, a gente sempre tem que ter em mente que a gente precisa partir do princípio que a informação é a nossa principal defesa para tudo. Porque a partir do momento que você sabe que a pornografia não é só uma diversão, mas que ela vai viciar e que ela vai estragar o seu relacionamento, que ela tem esse poder, né? Que ela tem esse potencial, não é que ela vá, mas ela tem esse potencial, aí você consegue se defender de uma forma melhor, pensar, opa, será que eu tô vendo demais? Será que meu filho tá vendo demais? Será que aquele adolescente que eu cuido não tá vendo demais? Será que toda hora que eu vejo ele, que eu presto atenção nas atividades que ele está desenvolvendo, será que ele não tá muito exposto? Quais são as conversas que eu percebo ao redor desse adolescente? Né, ao redor dessa criança. Que estímulos essa criança está recebendo? Que estímulos eu estou dando? Que estímulos eu estou me submetendo? Pode passar aqui. Escuta especializada. Aqui vamos falar sobre a escuta, que é um tema muitíssimo importante. Gente, a quem cabe a intervenção, nesse caso, todos que a gente tem falado de violência, da superexposição infantil, o órgão interventor é o Ministério Público. E o Ministério Público já tem uma lei da escuta especializada, né? E o que essa lei diz? Que ela é sigilosa, a escuta especializada é sigilosa, realizada por profissionais. Então, a gente precisa fazer um curso de escuta especializada para saber de que forma a gente deve conversar com essa criança, né?
para entender, para ouvir. Existem protocolos, e nesses protocolos, o principal é que a gente não deve julgar a fala da criança ou questionar a fala da criança. O primeiro protocolo que a gente deve obedecer quando há a revelação espontânea, né, simplesmente ouvir a criança, acolher a criança, se colocar na altura do olhar da criança e dizer para ela, isso que você está me falando é muito importante. Eu vou encaminhar você para alguém que consiga te ajudar. Né? É essa a intenção, esse é o primeiro protocolo. Registra o que a criança está falando. Se você foi escolhida ou escolhido, né, por uma criança para fazer essa revelação espontânea, significa que a criança confia em você. Então, acredite nessa criança, né? Fique na altura do olhar dela e entenda o que ela está querendo dizer para você. Não questione, não julgue. Escreva conforme a criança relatou e passe isso adiante, de preferência para o Conselho Tutelar, para que o Conselho Tutelar consiga acionar o Ministério Público e todo o processo se dê. Tá? Então, ouvir é sempre o mais importante. A gente tem, dentro das relações de abuso sexual e violência sexual contra crianças e adolescentes, duas síndromes muito importantes que falam dessa escalada dentro de casa, que geralmente acontece dentro de casa. Isso é uma informação que é muito real e muito divulgada, mas que as pessoas às vezes não acreditam, que são os pais, os padrastos, as mães, as madrastas, que fazem isso, né? Os tios, os padrinhos, os irmãos, são pessoas do convívio da criança. A síndrome do segredo, que fala, você não pode contar isso para ninguém. Se você contar, ninguém vai acreditar, né? Isso é só entre mim e você. Então, a criança é obrigada, de alguma forma, a guardar esse segredo. E também ela não se sente, ela sente que tem alguma coisa errada, né? Ela sabe que ela não pode falar sobre aquilo. E a síndrome da adição, que é muitas vezes por ali que começa. Então, assim, começa com uma mão no ombro, uma mão nas costas, uma mão na perninha, uma mão por baixo da roupa, uma mão embaixo do cobertor enquanto assiste um filme, enquanto assiste um desenho. Isso é muito cruel com a criança, porque geralmente, como eu falei, são pessoas próximas a ela. E aí vem uma pessoa, tanto faz, homem ou mulher, e toca a criança no momento em que ela está, na visão dela, ao lado de uma pessoa que ela ama, que ela confia e que diz que ama e quer cuidar dela, e aí ela sente uma coisa que ela não consegue identificar, ela sabe que é ruim, mas ela não sabe identificar. E aquilo só vai numa crescente. Então, hoje é a mão, amanhã é a nudez, depois está tocando nas partes íntimas, até muitas vezes chegar à relação sexual de fato, né? E dificilmente vai acontecer casos assim que o pai ou a mãe ou alguém vai lá e estupra diretamente a criança. Sempre começa ali, na síndrome da adição. Um dia vai testando os limites da criança, vai vendo se ela fala, se ela não fala, se ela está guardando segredo, se ela tem medo, né? Ela passa muitas vezes por chantagem e às vezes dos próprios pais, porque quando é o pai que sustenta a família, ou é o agressor de alguma forma que sustenta a família, e o outro não acredita, a mãe não acredita, ou quem cuida não acredita, ainda fala para a criança, se a gente não tiver sustento daqui para frente, a culpa é sua, né? Você está inventando isso. Aí seus irmãos vão passar fome por causa disso. Então, assim, é muito, muito cruel com a criança, né? Porque aí toda a responsabilidade do que está acontecendo recai sobre a criança. Então, a criança precisa, antes de qualquer coisa, saber, ser informada que o corpo dela tem limite, né? Que o corpo dela, ela é responsável pelo corpinho dela. Às vezes quem deveria cuidar não cuida. Isso a criança precisa saber. Tem vários filminhos hoje, desenhos, que a gente consegue colocar para as crianças como forma delas saberem como defender o próprio corpo. Tem as partes que não devem ser tocadas, né? E as situações que não devem acontecer esses toques. Então, a gente precisa muito alertar as nossas crianças a respeito disso, para que elas possam se defender, sabe? E a gente precisa, dentro das nossas organizações, falar desses assuntos e se colocar disponível para ouvir cada uma delas, de uma forma muito tranquila, muito sem julgamento,
Porque se a gente se assustar quando a criança vier, ou se a gente julgar, tem certeza do que você está falando? Sabe? Isso não aconteceu no tal dia. A gente não pode colocar essas memórias na criança, a gente não pode inventar uma sequência lógica para essa criança, a gente não pode justificar o que essa criança está dizendo. A gente tem que ouvir, acolher e passar adiante se for uma suspeita de abuso. Gente, acho que por isso que por hoje é só. Ah, sim. Eu gosto sempre de finalizar com essa frase do Jung, primeiro porque sou junguiana e segundo porque faz muito sentido para mim, muito sentido. E eu acho que se a gente começar por aqui, que eu falei, se a gente tiver o respeito, né, a gente resolve muitos dos nossos problemas. Então, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, assim, antes de julgar, de condenar, de colocar as pessoas em gavetas por questões sexuais, de abuso, financeiras, morais, enfim, sabe? Seja apenas outra pessoa humana. Independente de que situação você esteja, seja apenas outra pessoa humana. É isso. Vã, super obrigada pela fala. Eu acho que tanto no chat como até no privado que tem recebido aí várias mensagens, né, gostando e dando a importância desse conteúdo, né, para a gente poder ter a proteção das nossas crianças, principalmente se a sociedade estimula ela de forma diferente em alguns momentos. Eu queria muito abrir, obviamente, para todos os projetos poderem tirar dúvidas, poderem, enfim, trazerem o que vocês acharam. Eu acho que vários têm projetos e têm rotinas dentro do seu equipamento que promovem essa discussão. Acho que se vocês também tiverem alguma, né, compartilhar certos encontros que vocês tiveram, eu acho que a gente está aqui no momento de todo mundo pode aprender. Eu acho que é uma dor de todos os projetos, é uma dor da nossa sociedade no Brasil. E eu acho que levar o que, né, atrás, levar esse conteúdo para a ponta, estimular essa conversa, a gente colhe ótimos frutos. Enfim, então eu queria deixar aberto aí para quem puder falar, quem quiser compartilhar, né, Vã? Eu tenho certeza aí que você vai poder nos apoiar bastante com as sugestões e até ver se você puder depois passar outras sugestões de links e vídeos e livros para os coordenadores e pedagogos que tiverem mais interesse em conhecer essas teorias, seria maravilhoso. Fabi, eu vou fazer uma lista, vou organizar e deixo com o Guilherme depois. Pode ser? Perfeito. Vou passar então a palavra à Fabi Steca. Oi, gente. Bom dia. Obrigada, Vanessa. Muito legal a sua fala. Gostei muito dos temas que você passou, assim, de falar de feminismo, de pornografia. Eu estou na ponta, né? Eu sou psicóloga do projeto Previna-se, no CCA Pássaros. E, de fato, essas questões estão ali borbulhando, né? E aí tem essa questão da hipersexualização e tal, e eu observo muito isso nas músicas que eles gostam de ouvir, né? Assim, os funks e tal. E assim, eu sei que eles meio que não ouvem, né? Não é permitido. Não é que não é permitido, mas assim, eu sei que eu deixei um dia eles escolherem as músicas que eles queriam ouvir, e aí eles, né, colocaram umas músicas bem pesadas, assim. E aí eu fiquei lá, tipo, né, observando, e aí um falou assim, não, não sei quem vai brigar, não sei quem, não sei o que lá. E aí, assim, qual foi o... Como é que eu não gosto da coisa de, não vamos ouvir isso. Eu quero saber o que eles estão ouvindo para poder trabalhar com eles isso, né? Uma coisa que eu fiz foi assim, tá bom, então vocês, cada um vai escolher uma música, eu também vou escolher, e aí eu levava o meu repertório lá também de rap e tal, com umas letras mais, né? Mas assim, eu queria, não sei, receber alguma orientação, alguma ideia, alguma sugestão de como trabalhar isso, porque eu pensei em pegar a letra e ler com eles, mas eu não quero que isso vire um sermão, sabe? Então, assim, como é que eu poderia trabalhar de uma forma que fosse mais, não sei, uma comunicação um pouco mais assim, né, reflexiva sobre isso, né? Eu tô meio que me debatendo com essa questão, assim, como trabalhar esses assuntos, assim, né? Como trazer esse assunto sem que isso vire um papo chato, um sermão, né? Tipo, essa adulta aí tá vindo falar coisa que a gente não quer ouvir, né? Porque muitas vezes a postura deles é assim.
Então, a gente pode trabalhar de diversas formas, né? Que nem a parte que você fez de deixar livre para que eles tragam já é sensacional, porque você só pode ter acesso quando você abre, né? Se você falar aqui a gente não aceita, aqui a gente não ouve, está errado, isso é feio, isso é imoral, qualquer julgamento já vai fechar para discussão, já não vai acolher, já vai atrapalhar todo o trabalho. Então a gente começa por aí, abrindo, tá perfeito. Aí depois você vai sentir com eles, são mais meninos ou mais meninas? Qual a sua maior dificuldade, né, de acessar? Eu vi um comentário, uma resposta na pesquisa que falava da masculinidade tóxica dos meninos e da exposição das meninas, delas tentarem chamar cada vez mais atenção através da hipersexualização. Por quê? É o reflexo disso que a gente conversou aqui, né? Aí eu acredito que, assim, uma ideia bem legal é você pegar a música, dividir em frases e sortear, sabe, entre o grupo ali. Tá surgindo aqui agora. Porque eu também sou arte terapeuta, então tem algumas coisas que eu já trabalhei assim e eu acho muito legal, né? Para quem você falaria essa frase dessa música, né? Em que situação você falaria essa frase dessa música, né? A imagem que essa frase te traz, né? O que você pensa sobre essa imagem, né? Isso é uma coisa que você faria em público, né? Isso é uma coisa assim que poderia aparecer sobre você na televisão, tá tudo bem? O que você mostraria para sua mãe, para seus pais, para sua família, sabe? O que está acontecendo aí, esse contexto dessa frase, é uma coisa que você gostaria de se divulgar com isso? Né? Porque é isso que acontece ali na música. Se ele está dançando, cantando, gesticulando na festa, ele está se divulgando com aquilo também. Né? É o que ele e ela gostaria que aparecesse. E aí depois tem aquelas duas questões lá. A quem serve tudo isso, né? Quem ganha dinheiro com isso? É você? Como é que você vai se proteger desse comportamento, né? Dos meninos? Os meninos têm o direito de tocar nas meninas porque elas estão cantando essa música? Né? Uhum. Quem deu esse direito para eles? Essa música deu esse direito para eles? Essa indústria que ganha dinheiro com essa música deu esse direito para eles? Esse direito, de fato, é deles? Porque elas estão super expostas? Né? Elas têm como se defender disso? Então, é essa consciência que a gente precisa ali fazer várias perguntas para eles. É sempre a melhor forma de trabalhar com eles. Eu sempre penso que é fazendo perguntas, para que eles mesmos possam se colocar nas situações, sabe? Fazer eles pensarem sobre isso. A gente não dá a resposta para eles, a gente faz eles pensar. Como é que vocês vão lidar se fosse sua filha, se fosse a sua irmã, se for dentro da sua casa? Como é que vai ficar? Uhum. Perfeito. Obrigada, Vanessa. Eu que agradeço. Lau, acho que antes de você fazer a tua pergunta, se você quiser até ler a pergunta que está no chat, eu acho que aí você já faz a tua pergunta depois para a Vanessa. O que você acha? Claro. Deixa eu ver aqui. Acho que a pergunta do André, da ASA, é como lidar ao intervir nos casos em que as crianças e adolescentes estão reproduzindo comportamentos hipersexualizados? Chamar a atenção, né, gente? A gente começa por aí. Se tem ali os pais presentes, né? Se tem adultos responsáveis que cuidem dessa criança, a gente precisa prestar atenção em qual contexto as crianças estão reproduzindo isso. Se ela está reproduzindo uma música ali, numa brincadeira, tal, ou se ela está tendo comportamentos de masturbação, de toque, de pegar um outro amiguinho, de fazer algumas coisas. Porque algumas coisas são do contexto social, são das músicas, da exposição, de tudo isso que a gente já falou. Outras coisas podem ser um pedido de ajuda, podem representar que a criança está sofrendo um tipo de abuso. Entende? Se a criança está se masturbando, ela pode estar conhecendo o próprio corpinho, ou ela pode estar dizendo para você: estou sendo tocada aqui nessa parte. E eu estou fazendo isso aqui que é para alguém ver se me socorre. Sabe? Então, assim, já vi casos de criança pegar a Barbie e querer colocar a Barbie na vagina. Entende? E aí? Por que ela tá fazendo isso? Aí quando você pergunta, o que tá acontecendo aí? Do que você tá brincando? Tô brincando igual o papai ensinou. Entendeu? Então, assim, não é uma brincadeira, às vezes não é por mau gosto. E se você pega uma criança dessa, dá uma chacoalhada e briga, o que vai acontecer?
a criança não vai falar mais, né? Se ela for repreendida ali naquele momento, ela deixa de pedir ajuda, né? Ou vai pedir ajuda para outras pessoas. E a gente precisa estar aberto para receber isso, né? Entende? Assim, questionar nesse sentido. Se questionar nesse sentido. Essa criança está me trazendo uma queixa do contexto que ela vive, das músicas que ela vive e ouve, da exposição que ela tá sofrendo, ou ela tá me dizendo que talvez ela possa ter sido abusada, né? Uma criança que leva outra criança para o quarto, vai lá e começa a fazer coisas. Ela pode não ter sido abusada sexualmente, tocada, mas ela pode estar presenciando a relação sexual dos pais e ela vai reproduzir isso de alguma forma. Então, a criança tende muito a reproduzir o que ela vive, o que ela presencia. E na cabecinha dela é muito fantasioso as coisas, né? E é difícil para ela julgar, porque ela ainda não tem essa capacidade mental, intelectual, para julgar o que é certo e o que é errado. Né? Até porque esse comportamento muitas vezes está acontecendo dentro de casa, com pessoas que ela ama e que ela sente que protegem ela. E aí é confuso na cabeça da criança. Pode fazer a sua, Laura, e a gente passa depois para a Cássia, e eu acho que a Laura Araújo também tinha levantado a mão. Eu levantei sim, só que ela já respondeu a minha pergunta, né? Com a outra e já está ótimo. Muito obrigada. Só tenho a agradecer mesmo, porque o curso foi maravilhoso. Eu trabalho num centro para juventude e estou pegando várias coisas que eu vou trabalhar com meus meninos. Muito obrigada. Posso fazer minha pergunta, então? Claro. Bom, primeiro, Vanessa, foi super necessária a sua palestra, enfim, esse tempo que você destinou para a gente, para explicar, que realmente é uma dor que eu imagino que cada vez mais faz mais sentido ser abordada, né? Porque a sensação que dá é que as novas gerações, elas estão vindo sempre mais hipersexualizadas, e elas parece que estão sendo cada vez mais pressionadas a amadurecer mais rápido, né? Hoje as meninas de 10, 11 anos têm cara de 15, enfim, acho que tá e são realmente... estimuladas assim, né? Elas são estimuladas. Eu estava vendo outro dia MC Melody, né? Parece que ela é filha, se eu tiver errado, vocês me corrijam, tá, gente? Porque não é muito a minha, a minha praia. Mas eu vi uma reportagem sobre isso. Parece que ela é filha do Belo e parece que foi apresentada como a novinha que a gente quer ver, a novinha que a gente quer ter, alguma coisa assim, sabe? Aí você vê, é a própria filha, né? Tá hipersexualizada, tá aparecendo uma mulher, enfim, que necessidade a gente tem disso, né? Até onde o dinheiro domina os nossos valores familiares. É complicado. Aí a gente adentra questões muito profundas e muito dos valores de cada um e daquilo que a gente reproduz, né? Não, com certeza. E aí eu fico me imaginando assim, a partir do momento em que as organizações elas abordam esses temas, né, de educação sexual com as crianças, elas estão abrindo um canal, como você mesma falou, de diálogo para as crianças, para que elas se sintam à vontade, confortáveis de compartilhar. Acho que tanto casos de abuso, enfim, mas também até mesmo casos sobre a própria sexualidade, sobre descobertas. E eu queria saber, levando em consideração que muitas dessas crianças elas não têm uma família estruturada que consegue amparar, ou às vezes a violência vem de dentro de casa, qual é o limite entre preservar a criança e o que ela está falando como educador e expor essa situação para os pais também? Porque, né, a que ponto ela está sendo indiscreta com o que a criança está falando e rompendo com a confiança da criança, e a que ponto ela precisa pedir ajuda para os pais, porque vira uma situação que precisa, né, de outros tipos de amparo que ela, como educadora, enfim, não consegue dar. Olha, eu tenho uma coisa que eu guardo para mim, que já é lá de muito tempo atrás, que aprendi num curso, que eu levo para tudo, sabe? É incômodo, é recorrente, precisa falar. Acho que aí, uma coisa pontual, uma coisa que naquele dia você falou, nossa, mas isso tá meio estranho.
mas nunca mais aconteceu, passou desapercebido, enfim, não te chamou mais atenção, a menos que seja grave, né? Porque tem situações que, pela gravidade, apenas uma vez é suficiente para a gente agir, né? Mas é incômodo, é recorrente, a gente precisa falar, né? E dependendo da gravidade, a gente não precisa esperar acontecer de novo. Se uma criança toca outra criança, ou tá despida, ou tá se masturbando demais, numa situação completamente inapropriada ali, né? Antes de chamar a atenção da criança, precisa perguntar para ela o que está acontecendo, né? Onde você viu ou aprendeu, né? E aí a gente começa também lá de trás. O seu corpo é seu, não deve ser exposto dessa forma, né? Você tem todo o direito de se tocar, né? De se descobrir. É natural, até para a gente também não ferir a sexualidade de ninguém. É natural, é esperado. Mas você é só uma criança, isso ainda não está na hora, né? Tá tudo bem você tocar o seu corpo, mas para tudo tem uma hora, lembra? E aí, assim, de onde ela trouxe isso? Né? Isso é consequência do quê? É ali que a gente precisa olhar para entender o que está acontecendo. Então, vai depender muito do comportamento que a criança está apresentando, em que hora e quais são as circunstâncias, o que está acontecendo ali, qual é o contexto daquele comportamento para a gente poder intervir. Ajudei? Ajudou. É tão difícil a gente falar de situações que a gente não são hipotéticas, né? Ou que a gente não sabe o caso real, assim. É mais fácil quando a gente faz uma discussão de caso, que a gente consegue falar assim, vejo essa e essa possibilidade, né? Assim, as orientações gerais às vezes são um pouco vagas, mas espero ter ajudado. Eu vou passar, então, a palavra para a Cássia fazer a pergunta, e aí eu vou pedir também para quem tiver, acho que a gente pode entrar para as últimas perguntas, para a gente não estender o tempo que está terminando. Cássia. Acho que a gente não está te escutando, Cássia. Cássia, eu acho que se você está falando, a gente não está escutando a sua pergunta, tá? O teu áudio não está vindo. Cássia, se você quiser fazer a pergunta pelo chat, você faz a pergunta pelo chat, eu leio aqui e reproduzo a pergunta e respondo para você. Enquanto a Cássia escreve, se alguém quiser abrir o microfone e fazer mais alguma pergunta, também fiquem à vontade. Deixa eu aproveitar para falar umas coisas que eu anotei aqui. E acho que a maioria eu falei, mas tem uma questão que eu achei muito importante, que perguntaram sobre a sexualidade da pessoa com deficiência, né? Gente, a pessoa com deficiência continua sendo uma pessoa, ela tem a sexualidade dela ali totalmente expressa, né? E a gente precisa dar conta disso. O que aquela pessoa tem? Ela tem uma dificuldade intelectual, né? Porque se for isso, a gente vai precisar de meios para acessar a compreensão dela da forma como ela consegue, para poder ensinar o que pode, o que não pode, o que expõe e o que não expõe ela, o que não põe em perigo, o que está certo ela fazer em casa e o que tá certo ela fazer fora de casa, enfim, colocar esses limites muito claros. Agora, se é uma deficiência física, por exemplo, gente, a sexualidade continua plena, né? E é difícil as pessoas entenderem isso. Às vezes a pessoa sofre um acidente, acontece alguma coisa e aí perde a sensibilidade da cintura para baixo. Mas a cabeça continua funcionando, a pessoa vai continuar casada, a pessoa vai continuar namorando ou não, né? Enfim, mas a sexualidade continua ali. Então, existem formas de expressar, de sentir, de se relacionar que vão ter que ser adaptadas. Apenas isso, porque o sexo também não é só penetração. E essa é uma dificuldade que a gente tem aí de conversar e principalmente das pessoas entenderem que, assim, existe um falocentrismo. Sexo só existe quando tem um pênis. E aí, gente, aí a gente limita muito, né?
O sexo existe quando duas pessoas querem se tocar e querem viver essa sexualidade. Independente se tem penetração ali ou se não tem, o que acontece entre as pessoas nessa troca de intimidade é o sexo. E a gente precisa lidar com isso, que ele não está excluso numa situação de deficiência ou de impossibilidade física, tá? Vamos ver a pergunta. Aniversariante do mês pediram para ouvir funk. Estamos percebendo essa hipersexualidade bem ativa neles. Parabéns, obrigada. Cássia, pensamos em uma proposta de orientação por meio de uma série chamada Sintonia. Trabalhando essa temática com eles por meio de debate, trazer um dos atores do filme para compartilhar com a equipe. Muito legal. A gente precisa mesmo de bastante orientação. Uma roda de conversa. Acho ótimo, acho o caminho. Acho que quando você já tem um instrumento, já tem alguma coisa que eles gostam, que chama a atenção deles e que aparece a temática, é um jeito mais fácil de você atingir a população que você quer. Né? Se já tem uma série que eles estão interessados e a gente pode usar isso para trazer mais informação, para discutir o tema, é esse o caminho, vai por ali. Da mesma forma que as músicas de funk nos aniversários, né? Dos aniversariantes do mês ou em alguma atividade que eles queiram colocar ali. Então, assim, pega a música e faz com que eles pensem, questione, sabe? Transforma isso num instrumento de discussão para eles, tira essa música desse contexto e coloca em outros para ver se cabe, sabe? Discute isso com eles, faz eles pensarem, faça bastante perguntas, coloque eles em lugar de alguns personagens estratégicos para vocês fazerem eles pensarem. Eu acho que, assim, aí, gente, a criatividade é o limite. Vou sugerir talvez a Josete fazer a última perguntinha. O Gui já vai mandar aqui o formulário de feedback, de informações. Depois a gente vai passar todas essas informações tanto que a Vanessa trouxe, o ponto de contato caso vocês queiram tirar dúvida. Enfim, então acho que esse é a primeira ponte, é óbvio. Acho que esse tema foi muito importante. Se vocês quiserem mais informações sobre eles, por favor, demandem da gente o que é nosso ponto de contato para a gente trazer mais coisa para vocês. Josete, contigo, última perguntinha. Oi, Ju. Oi, pessoal, bom dia, tudo bom? Então, a minha pergunta é assim, eu tenho 2 adolescentes, né? Tá me ouvindo? Tô, pode falar. Tá, ótimo. Eu tenho 2 adolescentes, né? E eu tenho percebido que a maior dificuldade que elas têm é de entender a que mundo elas pertencem, porque, assim, ora elas querem assistir um tipo de música, assim, em questão de 15 dias, já estão ouvindo outro tipo de música. E aí eu fico tentando administrar essa situação e aonde aquelas músicas estão influenciando. Como lidar com isso? Se eu tivesse essa resposta, estava bem rica, viu? Agora, a melhor forma de você administrar isso é conseguindo manter a sua participação nisso, sabe? Se elas estão ouvindo perto de você, se elas estão dividindo com você, se elas estão ouvindo em casa, isso já é sensacional. Consegue entender? Porque, Josete, muitas não estão ouvindo em casa, não tem essa liberdade de compartilhar com a mãe nem sabe que música o filho ouve, sabe? Então, assim, se você tem a possibilidade de participar disso e de perguntar para elas, fazer questionamentos mesmo, isso que a gente acabou de falar. Por que você gosta dessa música? Você não acha que isso ou que aquilo? Sabe? Trazer os seus valores familiares para dentro desse contexto. Sabe? Se você proibir, se você quiser uma maneira de administrar, de enquadrar isso nelas, vai acabar afastando elas. Então, quanto mais você abrir e conseguir participar com elas e conversar com elas e falar assim, e de repente você fala assim, eu gosto muito do ritmo dessa música, porque ninguém pode negar que o ritmo do funk é contagiante, né, gente? Agora, que também tem muitos que são pornografia cantada, são. E a gente não pode fugir disso, não tem como fugir disso, né? Então, assim, tem coisas que são agradáveis, divertidas, mas não são cabíveis na nossa vida, né? Perfeito. Gente, acho que dá tempo para mais uma perguntinha. Felipe, a gente vai passar todas as informações e contatos. Alguém tem mais alguma pergunta que queira fazer? Tinha uma moça com a mão levantada. Isso, Margarete.
Oi, gente, bom dia. Eu já estava escrevendo, já. É muito bom, nossa, achei muito legal. Parabéns. Eu estou com um dilema, né? Eu dirijo a instituição. Nós notamos que no município os adolescentes, todas as crianças, mas os adolescentes estão explodindo em ações de violência e hipersexualidade. Eles se batem ou eles ficam aprontando. A gente não consegue desenvolver as ações assim tranquilas, sabe? Tem que ficar sempre monitorando. Mas eu entendo também que eles têm muitas aflições, né? Vindas da pandemia, ficaram pelas ruas, não ficaram em casa. Se ficaram em casa, ficaram vivendo alguns abusos, o que a gente nota. Então, eu queria propor ao município, ou pelo CMDCA, ou direto CMDCA. de educação. Ótimo, eu ia falar disso, separei agora para falar. Importantíssima a participação de vocês no CMDCA da cidade de vocês. A gente participa, eu sou vice-presidente, mas eu não estou sabendo que profissional eu poderia colocar, né? Eu até falei com um psicólogo voluntário, ele falou, olha, eu falei, a gente poderia propor, eu te pagaria, né, para você ir na escola, fazer um projeto de escuta e tal, porque a gente entende os dilemas, mas não tem a técnica, né? Eu sou pedagoga, eu não sou da área, né? Propriamente. Então, que profissional? Ele falou assim, olha, é lei, tem que ter psicólogo na escola. No município, exatamente, professor, aí tá bem difícil, sabe? Aliás, hoje, nesse dia, nós não temos nem secretária de educação. Oh, meu Deus. As crianças não têm projetos de apoio escolar, não tiveram aula, não tiveram nada na pandemia, então, à deriva. Hoje não tem ônibus para puxá-las para a escola. Os que moram longe não estão indo para a escola, só vai ter segunda-feira. Então, assim, minha pergunta, que profissional eu aciono para fazer uma escuta bacana nas escolas para eu poder elaborar esse projeto? O psicólogo, em primeiro lugar, e o assistente social. São os dois ali, é uma parceria fundamental, sabe? Porque para você ter esse suporte, você precisa desses dois profissionais, assim, que trabalhem bem em conjunto é fundamental, né? Porque o psicólogo tem as questões do ouvir, o sigilo é comum às duas profissões, mas o psicólogo tem esse treinamento aí pro não direcionamento, pro não julgamento. Os dois profissionais em conjunto podem dar esse suporte que você precisa, sabe? Tanto para informar, como para direcionar, como abordar, né? E para onde encaminhar, como dar suporte para essa família, como incluir essa família em projetos sociais, de políticas públicas que sejam favoráveis e que alcancem essas famílias, sabe? Então, assim, é fundamental a união desses dois profissionais, não só um, desses dois, no mínimo, para que você consiga alavancar esse projeto. E esses dois profissionais que você vai chamar para fazer parte da sua equipe, eles têm que estar em uma rede do município, porque essas crianças elas vão ter que ser encaminhadas, além dos projetos municipais, tem que ver se essa criança está na escola, tem que ver se essa criança já teve queixa no conselho tutelar, tem que ver se essa criança na saúde, como é que ela está, ela tomou todas as vacinas, quando foi a última vez que ela passou no pediatra, quando foi a última vez que ela foi atendida, ela já passou por algum atendimento psiquiátrico, na delegacia já teve alguma queixa relacionada a essa criança, você entende que toda a rede está envolvida aí? Nessa criança e nesse adolescente. Então, assim, esses dois profissionais que eu te falei são só o começo. O resto, inclusive o Ministério Público, precisa estar em conjunto com vocês. Porque daí o Ministério Público tem como acionar o município e falar, eu quero agora, eu quero pronto, porque é lei, porque precisa. Entende? Senão, aí o negócio fica diferente. Às vezes não dá para parar em você. Você precisa pedir para quem vai fazer. Você falou que você é arteterapeuta, né? Eu estou acostumada, né? A gente já está há 14 anos com um projeto na região. Infelizmente, eu estou acostumada assim, que eu só trabalho com a ponta do barbante.
a outra ponta sempre está solta, né? Então, assim, é família? Raramente. Né? Escola? Sei como é. Pergunta para o fulano que é superior do Beltrano e tal. Então, assim, é bem complicado. Você acha que dá, por exemplo, a gente levar... Eu estou falando bem leiga, tá? Então, um terapeuta para fazer já alguma intervenção nesse acompanhamento na escola, por exemplo? Tá, mas assim, depende do que vai ser abordado, porque assim, dependendo da atividade, se for para despertar alguma coisa, se for mais para abrir o caminho, então assim, depende da atividade, é uma atividade de apresentação, é uma atividade para ligar ali, fazer um vínculo entre as crianças ou os adolescentes que vão participar, bacana. Se for uma atividade muito profunda, que demanda muita carga emocional, a gente vai abrir e depois como é que a gente vai cuidar? Entende? Porque é isso, se a gente pegar essas crianças e mexer direto no que dói mais e deixar elas mais vulneráveis, quem vai dar conta de segurar? Né? Porque você vê que os jovens eles já estão violentos, estão hipersexualizados, eles estão mais fragilizados, principalmente depois da pandemia, eles tiveram a socialização deles, a sociabilidade deles toda prejudicada, eles têm a internet na palma da mão, que é uma liberação de dopamina desenfreada, e ao mesmo tempo eles estão insensíveis a isso, então é muito complicado, eles não têm tolerância à frustração, porque tudo está na hora, tudo está ali no toque, na palma da mão, então eles não têm mais aquele tempo de esperar, de ver, de chegar até o lugar, tudo que eles querem visitar um lugar, eles põem o celular, abrem o lugar, já sabem como é que é, já sabem como é que tá, quer conversar com uma pessoa, não vai na casa, não liga, não marca, não, tá ali, tá conversando, quer transar, tá transando pelo telefone, tá mandando nudes, já vê o corpo, já sabe tudo da outra pessoa ali, então assim, não tem esse tempo mais das coisas. Então, a gente tem aí uma ansiedade muito grande, um despreparo muito grande, está sendo difícil de lidar. E, ao mesmo tempo, como não tem esse tempo da socialização, essa experiência, essa maturidade, que a gente desenvolve, assim, conversando ali no cara a cara, a gente sente a outra pessoa. Então, assim, para eles foram totalmente prejudicados, né? Na pandemia, até antes dela, já vinham, né? Sim. Pelo avanço mesmo da modernidade, da nossa sociedade. E aí, você vê que eles não têm essa empatia com o outro. Por isso que muitas vezes você vê que eles têm essa intolerância à frustração, porque não foram frustrados muitas vezes, não tem um não, né? Os pais também estão muito permissivos. Não é assim, agora é a hora de tomar banho. Filho, você quer tomar banho? Gente, o pai e a mãe têm um limite para dar, né? E o limite começa em casa, senão ele vai ultrapassar na escola, ele vai ultrapassar na lei, até em algum lugar que essa criança, esse adolescente seja contido ali. Então a gente é muito mais atrás, é muito mais embaixo, percebe? Sim. Obrigada. Espero ter ajudado. Qualquer coisa eu vou deixar no contato, você tem à disposição, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Pessoal, posso pedir só para quem puder ligar a câmera para a gente fazer uma fotinho para registrar, por favor? Oba. Ai, ai. Meu Deus. Legal, gente. Obrigada, X. Todo mundo. Tem mais uma? Acho que foi. É isso, pessoal. Gente, muitíssimo obrigada, Van. Obrigada pela sua doação de conhecimento, de tema, dessa fala tão importante. Eu vi aí que muitos projetos, né, trouxeram informações, já deram depoimentos que gostaram bastante. Eu tenho certeza que vão vir mais perguntas e mais temas sobre isso. Então, com certeza, essa vai ser a primeira conversa, né, que a gente está promovendo contigo. Eu tenho certeza que vão ter várias outras. Por favor, não deixem de preencher o link de satisfação, até colocando qualquer organização que vocês representam. Para a gente é muito importante a gente ter esse controle dos projetos que estão participando, como a Fundação Amor Horizontal pode apoiar. A Fundação está apoiando aí com alguns projetos paralelamente, da Always, que vai levar a questão não só da entrega de absorvente, mas usar a pobreza menstrual como também caminho para se falar sobre sexualidade, sobre a saúde da mulher, porque a gente sabe que, infelizmente, de tudo isso que está acontecendo, nós, mulheres, as nossas meninas, muitas vezes são as mais afetadas, né, em tudo isso. Então, eu agradeço de coração vocês estarem aqui e peço, por favor, que todo mundo
que conseguiu absorver todo esse conhecimento da Van, dissemine. Abra aí no momento do cafezinho com os outros educadores, falem sobre isso, provoquem as coordenações, provoquem, né, exatamente as organizações institucionais responsáveis do seu estado, do seu distrito, o que eles estão fazendo, provoquem isso também no poder público, essa provocação de tema, de abertura de fala dentro da escola, dentro da família, dentro do nosso grupo de amigos, é super importante, porque a gente não sabe aonde pode estar acontecendo isso. E com certeza nossos amigos com filhos passam por isso, independente da classe social que eles vivem, né, Vanessa? Porque é uma dor generalizada. Agradeço, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Sim, é demais o trabalho de vocês, eu acho muito legal, sou fã. Então, assim, pode contar comigo aí. Desculpa por hoje, foi uma correria, eu tô atropelada nos últimos dias, a demanda tá grande. Mas tem só mais uma coisinha que eu queria falar, para a gente poder encerrar, que eu esqueci de citar lá atrás, eu acho muito, muito importante. Tem uma das respostas no questionário que perguntou sobre o diálogo com as possíveis vítimas de abuso sexual, né, os desafios, e como que a gente vai despertar essas meninas, essas mulheres, para buscar a oportunidade de uma vida melhor diante do que aconteceu e diante da situação de vulnerabilidade dela, econômica, social e tudo. A gente precisa trabalhar a autoestima dessas meninas, o reconhecimento do corpo delas, do papel social delas, de todas as possibilidades que elas têm pela frente, mas principalmente, ela não é o que aconteceu com ela. Né? Ela não é refém desse passado, ela não é refém desse abuso, ela pode elaborar isso de uma forma que ela consiga vislumbrar outras possibilidades. Ela precisa ser informada de que ela não é uma menina abusada, ela é uma menina que tem toda a possibilidade pela frente. Ela pode estudar, ela pode se formar, ela pode viajar, ela pode namorar, ela precisa tratar isso, ela precisa ser acolhida nessa dor, elaborar isso e transformar isso numa experiência do passado, e que principalmente não foi responsabilidade dela. Foi responsabilidade do abusador. Não importa se é uma pessoa que ela amava, que ela se sentia bem, e que, de alguma forma, como a gente vê em muitas vítimas, ela se responsabiliza, mas fui eu que troquei, fui eu que... Enfim, né? Não importa. O responsável é sempre o abusador. Obrigada, Van, pelas palavras. Obrigada a todos pela participação. Espero eu que vocês agradeço, super. Muito obrigada. Espero vocês no próximo encontro, que também está sendo construído muito especial e em breve que vai trazer a agenda aí para vocês no grupo. Quem faz parte da rede da Fundação e ainda não está nos grupos do WhatsApp, já chama o Gui, que ele já está criando o segundo grupo das organizações novas em breve, para a gente deixar toda essa comunicação mais próxima. A gente terá boas notícias aí de encontros online com vocês nas próximas. Muito obrigada a todos. Obrigada.